Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Gilmar Engenheiro para fazer a leitura da Bíblia e logo após ouviremos o hino nacional brasileiro. Bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Coloca a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. A ata aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura ao projeto de lei número 011/2015 do Executivo. Bom dia a todos. Projeto de lei 011/2015, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, por força desta lei, autorizar e celebrar convênio com a Associação Beneficente Lar Batista, inscrita no CNPJ sob o número 18.105.800/0001-32, objetivando a prestação de serviço de acolhimento institucional às crianças e adolescentes, nos termos do artigo 101, inciso 7º da Lei Federal 8.069/90, para conceder recursos ou subvenções, prestar cooperação técnica, disponibilizar profissionais habilitados, fornecer bens de consumo, bem como proceder à manutenção de equipamentos indispensáveis à realização dos trabalhos da instituição, com início de vigência a partir da celebração do convênio. Parágrafo 1º. O convênio que se trata o caput deste artigo será firmado nas condições de resolução conjunta com o Conselho Nacional de Assistência Social, CONANDA, de número 001/2009. Parágrafo 2º. Para a realização do atendimento de que se trata o caput deste artigo do município, repassará à Associação Beneficente Lar Batista a importância mensal de R$10.000 a fim de garantir reserva de 20 vagas. Os valores a serem disponibilizados são oriundos do repasse do Governo Federal, do PAC 1, criança e adolescente, e poderão sofrer alterações no seu valor de repasse, em conformidade com a demanda de habilitação e aprovação de instituições beneficentes. Artigo 2º. Somente serão beneficiados com o referido convênio os munícipes de Caldas Novas. Artigo 3º. As despesas tratadas no artigo 1º correrão por conta da dotação orçamentária específica. Para este fim, ficará autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigência na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias. Prefeito Evandro Magal, prefeito de Caldas Novas. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 017/2015, de autoria do vereador Cílio Junqueira. Projeto de lei 017/2015, artigo 1º. É obrigatória a apresentação de declaração de bens com indicação das fontes de renda no momento da posse ou inexistindo esta na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados, prefeito, vice-prefeito, secretário municipal e vereadores. Inciso 4. Todos quantos exerçam cargos efetivos, eletivos e cargos comissionados, empregos ou funções de confiança na administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes do município de Caldas Novas, Estado de Goiás. Parágrafo 1º. A declaração de bens de renda será transcrita no livro próprio de cada órgão e assinada pelo declarante a ser entregue ao Departamento Pessoal do Poder. Parágrafo 2º. O declarante cometerá incontinenti uma cópia da declaração da Câmara Municipal de Caldas Novas para este fim. Inciso 1º, manter registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado de autoridades públicas. 2. Adotar as providências inerentes das suas atribuições, se for o caso, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 3. Fornecer certidões e informações requeridas por qualquer cidadão para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou moralidade administrativa na forma da lei. Parágrafo 3º. A declaração de bens e valores deverá ser atualizada.
Inciso 1º, anualmente até o dia 31 de maio. E 2, no prazo de 10 dias, da data em que o agente público deixar o vínculo. Parágrafo. Aqui deverá ser feita uma correção ao vereador. Tem parágrafo 3º 2 vezes. Os agentes públicos que se encontram a qualquer título regularmente afastados ou licenciados cumprirão exigências no prazo de 10 dias contados do seu retorno ao serviço. Parágrafo que seria 5º, está 4º. O declarante, ao seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia Receita Federal na conformidade à legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir exigências contidas no caput no parágrafo 2 deste artigo. Artigo 2º. A declaração que se refere ao artigo anterior, excluídos os objetos e utensílios de uso doméstico, de modo que o valor constará da relação pormenorizada dos bens móveis, semoventes, títulos ou valores imobiliários, direitos sobre veículos, automotores, embarcações ou aeronaves, direitos ou aplicações financeiras que no país ou no exterior constituam separadamente o patrimônio do declarante e de seus dependentes na data respectiva. Parágrafo 1º. Os bens serão declarados discriminadamente pelos valores de aquisição constantes dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade com indicação concomitante dos seus valores venais. Parágrafo 2º. No caso de inexistência do instrumento de transferência de propriedade, será dispensada a indicação do valor de aquisição do bem, facultada a indicação do seu valor venal à época do ato translativo, ao lado do valor venal atualizado. Parágrafo 3º. O valor da aquisição dos bens existentes no exterior será mencionado na declaração e expresso na moeda do país em que estiverem localizados. Parágrafo 4º. Na declaração de bens e rendas também serão consignados os ônus reais e obrigações do declarante, inclusive de seus dependentes, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido em cada período, discriminando-se entre os credores, se for o caso, a fazenda pública, as instituições oficiais de crédito, quaisquer entidades públicas ou privadas no país e no exterior. Parágrafo 5º. Relacionados os bens, direitos e obrigações, o declarante apurará a avaliação patrimonial ocorrida no período, indicando a origem dos recursos que sejam propiciado o eventual acréscimo. Parágrafo 6º. Na declaração constará ainda menção a cargos de direção de órgãos colegiados que o declarante exerça ou seja exercido nos últimos 2 anos em empresas privadas ou de setor público e outras instituições no país e no exterior. Parágrafo 7º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade à legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações de suprir as exigências contidas no caput 2 desse artigo. Artigo 3º. A não apresentação da declaração que se refere ao artigo 1º, por ocasião da posse, implicará na realização daquele ato, ou a sua nulidade, se celebrado com esse requisito essencial. Artigo 4º. Será lícito à Câmara Municipal de Caldas Novas utilizar as declarações de rendimento de bens recebidas nos termos deste artigo para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados. Artigo 5º. Dever do sigilo sobre informações de natureza fiscal de riqueza de terceiros, imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício. Estende-se aos funcionários do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que, em cumprimento das disposições dessa lei, encontrem-se em idêntica situação. Artigo 6º. Os atuais ocupantes dos cargos, empregos ou funções mencionados no artigo 1º e obedecido ao disposto do artigo 2º, prestarão a respectiva declaração de bens e rendas no prazo de 90 dias, a contar da vigência da presente lei. Artigo 7º. Os órgãos de controle interno, fiscalização e cumprimento da exigência de entrega das declarações regulamentadas por esta lei a ser realizado pelo serviço de pessoal competente. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal terá 15 dias para regulamentar a presente lei, inclusive quando a criação de comissão especial para apurar internamente a incompatibilidade patrimonial de seus servidores. Artigo 9º. Eventuais omissões da presente lei serão supridas pela Lei Federal 8.429/1992, artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 11º. Revogam-se as disposições em contrário. Vereador Ciro Junqueira.
Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 023/2015, de autoria do vereador Cláudio Costa. Projeto de lei 023, 26 de fevereiro de 2015, vereador Cláudio Costa. Senhor presidente, devido à extensão da lei, gostaria de que a mesa, através da sua secretaria, repassasse uma cópia desse projeto a cada vereador. Mas leia pelo menos o teor. O teor da lei diz assim: dispõe sobre regras para a cria... Está errado aqui. Dispõe sobre regras para a cria e destinação... Deve ser a criação. A cria, dispõe sobre regras para a cria e destinação final de animais domésticos no âmbito do município de Caldas Novas e dá outras providências. É uma lei extensa, bem extensa. A pedido do primeiro secretário, peço à secretaria para que encaminhe a cópia do projeto para cada vereador presente. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura ao projeto de lei número 025/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Bom dia a todos. Projeto de lei número 025 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Fica obrigado às clínicas, pronto-socorro, hospitais e quaisquer estabelecimento de saúde pública ou privados localizado no município de Caldas Novas, informar em local visível os nomes dos médicos que estão em atendimento. Artigo 1º. Ficam os hospitais, pronto-socorro e qualquer estabelecimento de saúde pública ou privados do município de Caldas Novas, obrigados a fixar quadro informativo com a escala mensal de trabalho de todos os médicos que trabalham no local. Artigo 2º. A fixação do quadro será na sala de espera principal, em local visível e de fácil acesso. Artigo 3º. O quadro informativo conterá obrigatoriamente as seguintes informações de cada um dos médicos. Primeiro, nome completo. Segundo, número de registro no órgão profissional. Terceiro, especialidade. Quarto, dias e horário dos plantões. Artigo 4º. A fiscalização do cumprimento dessa lei e a aplicação das penalidades referidas no artigo anterior competem ao órgão municipal de defesa do consumidor. Artigo 5º. A inflação ao disposto nesta lei acorretará ao estabelecimento a aplicação das penas administrativas de advertência. Segundo, multa no caso de reincidência da prática infracional fixada pelo órgão fiscalizador na forma do artigo 57 da Lei 8.076 de 90, Código de Proteção de Defesa do Consumidor, sendo o valor proveniente das multas revertido para o Fundo Municipal de Direito Difusos vinculado ao Conselho Municipal da Defesa do Consumidor. Terceiro, suspensão da atividade após a terceira reincidência nos termos do artigo 59 da Lei 8.078 de 1990, até que o órgão fiscalizador receba por escrito dados comprobatórios de que as informações estão sendo repassadas aos pacientes. Artigo 6º. Os pronto-socorros, clínicas, hospitais e quaisquer estabelecimento de saúde do município terão o prazo de 90 dias a contar da regulamentação desta lei para adaptar-se às suas disposições. Artigo 7º. A lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revocadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara. Assina o vereador Geraldo Pimenta. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 026/2015, de autoria do vereador Anderson Nunes.
Vamos passar para os requerimentos pela ausência do autor do projeto. Sim. Aí está. Aí está aí. Ele está aqui presente. Espera aí, Geraldo. Som. Espera aí. Vamos retirar o projeto da pauta e vamos passar para os requerimentos. Peço o segundo secretário para que faça a leitura aos requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tony Marcos. Senhor presidente, por falta de tempo hábil para protocolar na secretaria da Câmara, eu gostaria de colocar um requerimento oral aqui. É possível? Submeto ao plenário o pedido do vereador Tony Marcos. Senhor presidente, esse requerimento é para a Prefeitura de Caldas Novas informar o valor que foi repassado para o time do Caldas Atlético Clube, já que aqui na Câmara de Vereadores foi votado um projeto aprovado, autorizando a Prefeitura de Caldas Novas a fazer repasse financeiro para o time do Caldas Atlético que está disputando o Campeonato Goiano. Então, o campeonato está em andamento e a gente gostaria de saber o valor do repasse que já foi feito, se é que foi feito pela Prefeitura de Caldas Novas. Requerimento 09 de 2015, de autoria do vereador Edinaldo da Saúde. Solicita a roçagem do mato das margens de todos os córregos de Caldas Novas. 10 de 2015, do vereador Cláudio Costa, que solicita melhorias para a Escola Municipal Feliciano Ivo. 03 de 2015, do vereador Otaviano da Cruz, que solicita a revitalização geral da Praça do Itaguaí 3, Praça do Bala. 11 de 2015, do vereador Cláudio Costa, que solicita melhorias na Escola Municipal Orlando Rodrigues da Cunha. 09 de 2015, do vereador Anderson Nunes, que solicita a destinação de um espaço público para a exposição de obras de arte e cultura. 12 de 2015, do vereador Marinho da Câmara, que solicita a roçagem dos lotes baldios do setor Bela Vista e Residencial Jardim Privé. 13 de 2015, de autoria do vereador Marinho da Câmara, que solicita mutirão de consultas oftalmológicas. 10 de 2015, do vereador Arlindo Ceará, que solicita a operação tapa-buracos na rua Filadélfia Ferreira Rispoli, no setor Santa Efigênia. 11 de 2015, do vereador Arlindo Ceará, que solicita a implantação de quebra-molas ou sinalização na rua A com a rua R no bairro Nova Vila. 11 de 2015, do vereador Geraldo Pimenta, que solicita a criação de uma escola com curso de capacitação e qualificação profissional gratuito para os jovens carentes de nosso município. 14 de 2015, do vereador Geraldo Pimenta, que solicita a implantação de um redutor de velocidade ou lombada eletrônica na Avenida Orcalino Lopes de Moraes. 25 de 2015, do vereador Marcos Primo, que solicita a revisão cadastral de todas as ruas e bairros de nossa cidade. 27 de 2015, do vereador Marcos Primo, que solicita a criação de sistema eletrônico através de rede mundial de computadores, possibilitando para os comerciantes contato direto com o PROCON. 04 de 2015, do vereador Saulo Inácio, que solicita a pavimentação asfáltica do setor Jardim Planalto. 11 de 2015, do vereador Rodrigo Lima, que solicita ao Executivo captação de recursos para a obra de canalização do Ribeirão do Açude. 12 de 2015, do vereador Rodrigo Lima, que solicita a continuidade do asfalto da segunda pista da Avenida Castelo Novo. Esses são os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário para que faça leitura ao projeto de lei número 001/2015. Os pareceres. Então, volta o projeto do vereador Anderson Nunes. Para a pauta, peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto do vereador Anderson Nunes. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a associação privada denominada Igreja Evangélica Semeando a Palavra, regularmente inscrita no CNPJ 3.172.605/0001-01, com sede Avenida Lindóia, quadra 63, lote 8C, setor Caldas Oeste, nessa cidade. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Câmara, vereador Anderson Nunes. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cílio Junqueira. Senhor presidente, eu queria que o senhor submetesse ao plenário para a gente, que nós pudéssemos fazer a segunda votação desse projeto 01/2015 executivo e o outro, de minha autoria, o 03/2015, que, se fosse possível, fazer a segunda votação hoje, devido aos projetos respectivos, tanto da Igreja Católica como desse Lar Fraterno Eus Barçanufo, para que dê prosseguimento aos processos que eles precisam dessas leis. Submeto ao plenário o pedido de questão de ordem do vereador Cílio Junqueira, para que possamos fazer as duas votações na sessão de hoje. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se põe de pé. Zelinha, você é contra? Aprovado, vereador. Vamos fazer, tá, as duas votações. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura aos pareceres. É o 001? 001/2015. Aos pareceres ao projeto de lei 001/2015 do Executivo. Senhor presidente, parecer. Do ponto de vista da justicidade, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação da mesa da maneira como se acha redigido. É o parecer, vereador Gilmar Engenheiro, presidente, relator Otaviano Vila Cruz, vereador, membro, vereador Zelino Sargento Arlindo. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, o projeto de lei em referência já tendo sido analisado sobre o prisma jurídico pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e sobre o prisma financeiro e orçamentário pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, cabe-nos tão somente opinar pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. É o nosso parecer. Zelino Sargento Arlindo, vereadora presidente, Geraldo Pimenta, vereador relator, Cláudio Costa, vereador membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Senhor presidente, examinados os aspectos orçamentário e financeiro do projeto, em referência, verifica-se que as previsões contidas na proposição atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Presidente, vereador Otaviano da Cruz, Geraldo Pimenta, vereador relator, vereador Gilmar Engenheiro, membro. São esses os pareceres, senhor presidente. Projeto em discussão. Em votação. Votação nominal. Começa pela linha. Isso. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Vereador Anderson Nunes. Pela aprovação. Vereador Tony Marcos. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Arlindo Ceará. Favorável, presidente.
Já vamos fazer, então, a segunda votação, conforme pedido. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Vereador Wanderson Nunes. Pela aprovação. Vereador Tony Marcos. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Arlindo Ceará. Favorável. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura aos pareceres ao projeto de lei número 03/2015, de autoria do vereador Cílio Junqueira. Parecer. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto atende aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opiniou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Vereador Zelino Sargentarino, membro. É este o parecer, senhor presidente. Projeto em primeira discussão. Primeira votação. Votação nominal. Não? Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Wanderson Nunes. Aprovação. Tony Marcos. Cílio Junqueira. Aprovação. Saulo Inácio. Aprovação. Rodrigo Lima. Aprovação. Otaviano da Cruz. Aprovação. Marinho da Câmara. Aprovação. Marinho Pires. Marcos Primo. Aprovação. Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Edinaldo da Saúde. Aprovação. Cláudio Costa. Aprovação. Arlindo Ceará. Aprovação, presidente. Projeto aprovado em primeira votação. Já coloco o projeto em segunda discussão. Segunda votação. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Wanderson Nunes. Tony Marcos. Cílio Junqueira. Aprovação. Saulo Inácio. Aprovação. Rodrigo Lima. Aprovação. Otaviano da Cruz. Aprovação. Marinho da Câmara. Aprovação. Marinho Pires. Marcos Primo. Aprovação. Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Geraldo Pimenta. Aprovação. Edinaldo da Saúde. Aprovação. Cláudio Costa. Aprovação. Arlindo Ceará. Aprovação, presidente. Não havendo mais matérias, vamos verificar o livro da tribuna. Tem alguém na escrita da tribuna? Dois. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Arlindo Ceará. Você se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, a imprensa, a rede mundial de computador, espero que os malfeitores não derrubem a internet enquanto falamos, mas o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é o seguinte: a política brasileira passa por momentos críticos, com escândalos de corrupção supitando todos os dias nos veículos de comunicação. O último agora, quando todo mundo assustava com o mensalão, com os malfeitores presos, com aquelas pessoas encarceradas, veio muito pior do que esse, que é o tal do Petrolão, em que a Petrobras, uma empresa símbolo nacional, criada por Getúlio Vargas em 1964, e que tem uma história gigantesca com o Brasil, essa empresa é quebrada pelos escândalos de corrupção e, lamentavelmente, o Ministério Público Federal, nas suas investigações, dizem que esse dinheiro, boa parte dele, 200 milhões de reais em propina, foram para as mãos de um dos partidos mais influentes da história da República.
Quando a gente vai vendo esses escândalos de corrupção e o descrédito da classe política, a gente vai se indagando exatamente por quê, né, que pessoas bem intencionadas, ao assumir um mandato, é como se colocasse uma pecha de ladrão escrito na testa, e a todo instante a gente é interpelado na rua ou submete-se a um julgamento infame, às vezes precipitado, para poder denegrir a imagem das pessoas. Isso se dá exatamente por causa de quem? Dos próprios políticos, que são verdadeiras máquinas de produzir escândalos, que são verdadeiras máquinas de passar recibo de vagabundagem para a população do Brasil e também da nossa cidade e do Estado. Exemplo disso é Caldas Novas, em que você tem uma administração pública que faz questão de administrar com a mentira. Ninguém deles que estão aqui, a base do prefeito, todos os colegas vereadores, defendem aqui no microfone, mas quando chega na realidade lá dentro, eles sabem que não confiam no prefeito. Eles estão vendo golpe do prefeito contra diretores, contra secretários, instigando a Câmara para poder criar um escândalo ou outro fabricado por ele, para denigrir as pessoas. Eles põem vereador, teve vereador aqui que teve até a família devassada, com o próprio prefeito espalhando boatos maldosos dele, e é companheiro. A hora que chega lá, vem cá, meu amigo, Deus me livre, vem cá ficar comigo, põe lá do lado, quer dizer, o cidadão não fala. Lamentavelmente, é que alguns companheiros, a exemplo dos que a gente vê reclamando aqui dentro, viram ser submetido à mentiraiada, à sujeira, ao jogo sujo desse administrador, e diz para nós aqui uma coisa na frente dele, fala, estou com você para andar de a pé e de avião. Estou com você para andar de a pé e de avião. O que é ruim, porque se você conhece o cidadão, sabe que é desonesto, é mentiroso. Se o cidadão que mente, nós aprendemos desde cedo, né, meu querido amigo lá da Estância Boa Vista, quem mente rouba, não é isso que nós aprendemos? O mentiroso também rouba. Como é que um administrador vai fazer, seu neném, uma administração só voltada para a mentira? O senhor que é feirante, sai lá da feira para ir falar com a autoridade, o senhor espera que ela seja verdadeira, que ela te fale a verdade. Se puder te atender, atenda. Se não puder te atender, fala, não posso por isso e isso, mas em outra oportunidade eu atenderei o senhor. Não, é mentira. Nós agora somos surpreendidos com a mentira maior. O prefeito da cidade gravou um vídeo, está na internet. Ele até ontem, eu vi as pessoas lá no evento em que compareci, criticando a postura dele, porque o cidadão vai gravar um vídeo para falar de uma obra institucional, está lá com camisetinha, mostrando os mamilos, aquela coisa que nem parece ser o prefeito da cidade, da importância de Caldas Novas, nem na vestimenta se comporta à altura de uma cidade da importância de Caldas Novas. Mas aí, ele está lá para dizer o seguinte, que está entregando para a população de Caldas Novas um hospital. Nós vamos inaugurar o Hospital do Rim para a população. Está lá em palavras, quem viu esse vídeo pode lá acessar, a imprensa falando. O cidadão está inaugurando uma obra, entregando ao povo, nas palavras dele, uma obra que é particular. Aquela obra foi concebida graças ao talento, à força e à luta da doutora Luciene, graças ao apoio, na época do Iris Arantes, do Sargento Arlindo, que nós aqui na Câmara doamos o terreno lá no Caldas do Oeste para fazer aquela obra. E a doutora Luciene enfrentou todas as dificuldades, inclusive o rompimento de uma relação conjugal, ainda no início, lá no meio da construção daquela obra. Mas ela não se deteve, ela não desanimou, ela concluiu aquele hospital e há 2 anos, mais de 2 anos, aquele hospital estava parado. Ela está com equipamentos, com financiamentos, e ela é cliente do nosso escritório. E eu converso diariamente com a doutora Luciene e sei a revolta daquela mulher pela barreira que ela enfrentou com esse mesmo administrador que agora diz que vai inaugurar uma obra particular. Ela sabe a barreira que enfrentou com esse cidadão, criando toda espécie de dificuldade. Quando o processo de credenciamento dela estava pronto, faltava um documento e a prefeitura levava séculos, anos, até revogar documento para poder fornecer aquilo que a doutora Luciene precisava. 2 semanas atrás estive com ela e ela me relatava exatamente a pressão que recebeu, porque quando então o Globo, a TV Globo, veio para Caldas Novas, fez uma reportagem no Bom Dia Brasil, e aí despertou as forças políticas da deputada federal, do deputado estadual, o prefeito correu, primeiro levou ela lá e queria forçá-la a vender o hospital para pessoas ligadas à sua administração pública. Chegou, inclusive, a anunciar
que o seu secretário de saúde, com outros indivíduos, estariam adquirindo, né, vereador, o Hospital do Rim na cidade de Caldas Novas. Ora, a gente espera do administrador verdade. Lá não tem um centavo de dinheiro público. Lá não tem absolutamente nenhum dinheiro que ele colocou naquela obra. Tem um convênio, cadê o convênio? A Câmara não autorizou firmar esse convênio. O convênio é do SUS. E o sistema SUS, todo mundo sabe que é um sistema tripartite. Ele é União, ele é Estado, ele é município. São 3 entes federados que precisam estabelecer um convênio de cooperação técnica para trabalhar. Portanto, se existe, é o convênio. E o convênio nada mais representa do que a autorização para o credenciamento junto ao SUS e esse hospital poder atender os pacientes do SUS que se deslocam para as cidades de Catalão, Goiânia, Santa Helena de Goiás e agora terão o conforto de fazer isso aqui mesmo. Se tem o fornecimento de funcionários, o que for, a Câmara tem que autorizar, e não o fez ainda. E se ele está fazendo isso hoje com esse propósito, ele comete crime de improbidade administrativa. Mas o maior crime que ele comete é o deslavamento, é a falta de brio, de vergonha, de não assumir que está há 2 anos na prefeitura, tendo administrado 175 milhões em 2013, 192 milhões em 2014, e as grandes obras que ele diz que faz, fica só no papel, lança, relança, faz festa com a avenida dupla, acaba fazendo a terraplanagem 3 vezes, joga a emoção umas 4 ou 5, perde ela, no final faz só uma avenida. A avenida que era dupla fica só uma avenida. Não tem obras na cidade. E a obra que é particular, o cidadão vai assumir como se fosse obra da prefeitura. Isso, na minha opinião, é estelionato. É estelionato. E estelionato não só eleitoral, é estelionato administrativo. Porque a prefeitura não pode passar para o cidadão para dizer, estou aqui entregando o hospital para você, minha querida gente. Porque ele está dizendo para o povo que fez uma obra que não fez. Ele está justificando o gasto de um dinheiro público que não fez. Então, qual o interesse dele em poder falar dessa forma? Não era muito mais bonito para o prefeito? Olha, a minha administração será marcada como uma administração que ajudou uma empreendedora, uma médica valorosa, a inaugurar um hospital aqui que ela construiu e nós vamos firmar todos os convênios. Faremos todas as cooperações técnicas necessárias para que esse hospital funcione, dê qualidade de vida à nossa população. E quero mais, doutora. Não quero que seu hospital fique só na especialidade dos rins, que é tão importante e tão necessária. Nós vamos criar mecanismos para que a senhora colabore ainda mais com a saúde do município, que está capenga, que o meu sobrinho, advogado, não está dando conta de resolver o problema da saúde, mas eu tenho que deixar ele lá, porque quem manda na prefeitura é a Flor, com as mães lá do centro delas, não desce o cacete na minha cabeleira. Era muito mais bonito para ele poder falar isso para a sociedade. Mas o que ele prefere? Prefere a mentira. E João 8,44, bancada evangélica, diz o seguinte: o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Se o diabo é mentiroso e é o pai da mentira, aquele que pratica mentira está servindo não ao Deus vivo que nós acreditamos que ele é a verdade, está servindo ao Satanás, ao diabo. E Deus, a Bíblia também diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E eu duvido muito que Deus guarde uma cidade cujo principal vigiador dela, que é o administrador, se pauta pela mentira, pela desonestidade, pelas inverdades, tirando proveito onde não tem. Prefeito assim tem que criar vergonha na cara, trabalhar, justificar os gastos públicos e não praticar estelionato administrativo. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Gilmar Engenheiro. Você se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, todos os presentes, a imprensa, assessores, enfim, a todos os presentes. Eu gostaria de falar de um requerimento nosso, que nós fizemos, e ele diz respeito a um projeto para a recuperação das nascentes do município de Caldas Novas, onde a gente vê que em todo o país
a seca tem atingido o Brasil e tem trazido dificuldades até na área energética, e a gente vê que providências têm que ser tomadas. E nós estamos procurando fazer a nossa pequena parte, mas vamos contribuir também. E já temos feito reuniões nesse sentido de estarmos aí apresentando um projeto para o Executivo, estamos dando gratuitamente a nossa contribuição, alguns profissionais do CREA também estão dando a contribuição, da UEG, da Unicaldas, enfim, a própria Secretaria do Meio Ambiente, onde nós temos reunido para fazer um projeto, um plano e apresentar ao prefeito para que seja executado em nosso município, para que possamos recuperar essas nascentes do nosso município. Então, é um projeto que nós estamos iniciando e com certeza estaremos aí fazendo empenho para que seja iniciado na prática essa recuperação. Fizemos um pedido também nesta semana que passou para um bueiro na Alameda do Contorno. Nós conhecemos ali a Alameda do Contorno, sabemos que quando a chuva é um pouco forte, a Alameda ela acaba ficando intransitável. A água sobe ali, às vezes, até chegando a mais de 50 centímetros de altura e dificulta para os proprietários que entrem nas suas residências, e também ela acumula ali abaixo do casarão, naquela ponte, onde, às vezes, é até interditado aquele local devido ao aumento das águas ali naquela região. Então, nós fizemos também esse requerimento e ficamos felizes também de termos participado da aprovação daquela concessão, permissão de uso para o Lar Batista, onde é um lar que tem ajudado aí, é um braço do município, porque nós sabemos que esse trabalho que o Lar Batista faz é um trabalho que deveria ter sido feito pelo próprio município, e eles se dispuseram, e eu sei que às vezes nós, como autoridade, deveríamos buscar essas pessoas e não eles correrem atrás para ganhar um terreno, mas nós corremos atrás e oferecermos isso para que dê condições para que eles possam trabalhar e fazer o trabalho social tão bonito como faz o Lar Batista, recolhendo crianças abandonadas, que muitas pessoas, dificilmente você acha pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho. Então, eu fico feliz de ter participado, e hoje entrou um projeto de lei também referente ao Lar Batista, que nós estamos aí acompanhando todo esse procedimento e com certeza estaremos dando parecer para que ele entre em votação, que traz para o Lar Batista, sendo aprovado, um subsídio de R$10 mil mensais, onde eu sei que vai ajudar muito, porque eu sei das dificuldades daquela instituição e que deve ser repassada através de um programa a nível federal, o governo federal passar esses 10 mil para que seja repassado ao Lar Batista. E com certeza isso vai ajudar muito aquela instituição e estaremos dando o parecer o mais rápido possível. E quero também falar a respeito do Hospital do Rim, e é com muita alegria que eu vejo a inauguração desse hospital hoje, às 17 horas. Eu que acompanhei o desenvolvimento de todo esse processo, talvez foi contada uma história, mas eu acho que o foco tem que ser um pouco diferente. Às vezes se foca nas coisas negativas, nas coisas ruins, e às vezes se acrescenta alguma coisa. Mas o que eu vejo de suma importância na inauguração desse hospital hoje aqui em Caldas Novas, não é quem foi o responsável de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. O que eu importo, o que eu vejo de suma importância, é que a partir de hoje, o sofrimento daqueles que estavam indo para Goiânia, para Itumbiara, para Catalão, vai ser minimizado. Minimizado. Isso é que nós entendemos, estamos vendo isso. Se vai ser inaugurado, não sei se a partir de hoje, eu sei que foi inaugurado e ele vai dar início a um processo. Não sei se amanhã, se depois, mas eu sei de uma coisa, vai minimizar o problema daqueles que têm que viajar, além do transtorno e do sofrimento de ter que fazer uma hemodiálise, ainda tinha um transtorno de viajar aí 200, 300 quilômetros durante o dia. Agora, é hoje ou amanhã, isso cabe aos proprietários daquele hospital, a parte
das autoridades foi feita. Agora, nós não podemos também tirar o mérito daqueles que contribuíram. A doutora Luciene, que foi muito importante nesse Hospital dos Rins, eu quero aqui aproveitar para parabenizar a doutora Luciene, que foi uma guerreira e que iniciou esse trabalho, e aquela área onde foi construída foi doada pela ex-prefeita Magda Mofato, onde foi iniciada a construção daquele hospital. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. Se o prefeito talvez fez esse convite, falando talvez, como foi dito pelo vereador, querendo mostrar que foi ele que resolveu, mas pelo menos não atrapalhou. E eu sei, não estou culpando ninguém especificamente, mas sei que na gestão passada, eles não quiseram dar o habite daquele hospital, e sem o habite não se corre atrás de recurso, não se vai em lugar nenhum. Após a entrada do prefeito Evandro Magal, e eu participei, foi no máximo 2 meses o habite estava sendo entregue nas mãos da doutora Luciene. Então, nós temos que reconhecer aqueles que trabalharam, aqueles que, não, muitas vezes, pode ser que queiram mérito, estão querendo mérito para ele, mas eu quero dizer que tem mérito sim. Agora, pelo menos não atrapalharam, não tentaram brecar um hospital tão importante aqui do município, ninguém atrapalhou. E outra coisa, quero também agradecer aqui a deputada federal Magda Mofato, porque ela tem as portas abertas lá. Foi ela que marcou audiência com o ministro da Saúde e que lá, através de uma pressão política, da influência que ela tem ali do prefeito Evandro Magal, é que foi assinado esse convênio com o SUS. Nós temos que reconhecer, porque muitas vezes não são reconhecidos. Eu não estou aqui bajulando nenhum político, mas estou dizendo que eu sei reconhecer o esforço de cada um deles. Nós não podemos desfazer dessas pessoas, porque foram eles que correram atrás, foram eles que brigaram, porque simplesmente, se fosse só a doutora Luciene, através do esforço dela, talvez ela não estaria com esse hospital inaugurando hoje, porque tem que existir forças políticas. Agora, eu não quero criticar ninguém não, mas eu quero deixar uma pergunta para que vocês pensem nisso. A doutora Luciene vem correndo atrás desse hospital já tem muitos anos. Agora, ao invés de criticar as pessoas que ajudaram, por que não se mostra que o vereador fez para ajudar na vinda desse hospital para cá? Porque ele tem força política, tem deputados lá em cima que poderiam ter ajudado e esse hospital já ser inaugurado anteriormente. Talvez o mérito seria dele se conseguisse. Mas a gente não vê nenhuma ação. Acho que nós temos que vir aqui mostrar aquilo que a gente, como autoridade, através da nossa influência, temos ajudado a nossa população. Então, não se fez nada, ficou parado e agora critica alguém que fez e que participou ali para que esse convênio com o SUS fosse liberado. Porque se não houvesse influência política, mesmo sendo um hospital particular, hoje, com certeza, não estaria sendo inaugurado, porque houve dificuldades no governo estadual e no governo federal, mas porque existem políticos influentes que têm a porta aberta e que conseguiram, através dessa influência política, liberar esses convênios, liberar documentos ali a nível estadual e a nível federal, e merece o reconhecimento. Agora, é um hospital particular, mas para destravar tudo isso, houve a participação do prefeito municipal, e eu quero parabenizar o prefeito por essa atitude, por essas ações que ele tem feito, e ele visou o bem e o sofrimento para minimizar o sofrimento dessas pessoas que todos os dias ou 3 vezes na semana fazem essa viagem e fazem hemodiálise. Eu acho que esse foi o objetivo e é isso que deve ser visto, é o benefício que está trazendo para o nosso município e não ficar com picuinha, saber quem trouxe e quem deixou de trazer. Eu quero aqui deixar o reconhecimento à deputada federal Magda Mofato, ao Marquinhos do Privé e ao nosso prefeito Evandro Magal. Nosso muito obrigado. Não havendo mais matérias, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão, que acontecerá amanhã, às 9 horas da manhã. Muito obrigado.